Olá, tudo bem? Vamos a mais um capítulo do livro Foco, de Daniel Goleman. A atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Estamos compartilhando diariamente alguns capítulos do livro, e você que está ouvindo, muito obrigado por estar ouvindo. Você que está assistindo também, muito obrigado. Espero que você aproveite logo e foque em curtir esse vídeo, compartilhar, deixar seu comentário. Sua opinião é extremamente importante para que eu possa continuar fazendo o que eu estou fazendo para vocês, tá bom? O objetivo aqui é ler o livro, obviamente, e compartilhar essa leitura com você que eventualmente não tem tempo para ficar lendo esse livro, que é relativamente longo, né, para muita gente, na vida corrida que tem hoje. Então, eu estou aqui para compartilhar e facilitar a sua vida. E vamos para a página 106, a tríade da empatia, preocupação empática, pode contar comigo. Uma mulher entrou cambaleando na sala de espera de sua médica, vertendo sangue por todos os orifícios visíveis. Instantaneamente, a médica e sua equipe entraram em ação para tratar da emergência. Levaram a mulher às pressas para dentro de uma sala de tratamento a fim de estancar o sangramento. Chamaram uma ambulância e cancelaram todas as outras consultas até o final do dia. As pacientes que estavam esperando para ver a médica compreenderam que, é claro, o problema daquela mulher era muito mais importante do que o delas. Quer dizer, todas menos uma, que ficou indignada por ter sua consulta cancelada. Furiosa, ela gritou com a recepcionista: "Eu tirei o dia de folga do trabalho. Como ousa cancelar a minha consulta?" A médica que me contou essa história me disse que tamanha indiferença em relação ao sofrimento e às necessidades do outro se tornou mais frequentemente em seu consultório. Chegou inclusive a ser assunto de uma reunião com outros médicos de seu estado. A parábola bíblica do bom samaritano fala de um homem que ajudou um estranho que havia sido espancado e roubado e estava ferido, deixado no acostamento de uma estrada. Duas outras pessoas haviam visto o homem e, temendo o perigo, atravessaram para o outro lado da estrada e passaram direto por ele. Martin Luther King Jr. costumava dizer que os que deixaram de prestar a ajuda se fizeram a mesma pergunta: se eu parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer comigo? Mas o bom samaritano inverteu a pergunta: se eu não parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer com ele? Compaixão requer empatia, que por sua vez exige um foco nos outros. Quando vivemos absortos em nós mesmos, simplesmente não percebemos as outras pessoas. Podemos passar por elas com absoluta indiferença em relação às suas aflições. Mas no instante em que nós anotamos, podemos nos sintonizar com elas, perceber seus sentimentos e necessidades e expressar nossa preocupação empática. A preocupação empática, que é o que queremos do nosso médico, nosso chefe ou do nosso cônjuge, sem falar de nós mesmos, tem substratos na arquitetura neural da parentalidade. Nos mamíferos, esse circuito instiga a atenção e a preocupação em relação aos bebês e aos jovens que não conseguem sobreviver sem os pais. Observe os olhares das pessoas quando alguém entra numa sala trazendo um bebê adorável, e você verá o centro cerebral do circuito mamífero entrando em ação. A preocupação empática emerge inicialmente nos primórdios da infância. Quando um bebê ouve o outro chorar, ele também começa a chorar. Essa reação é provocada pela amígdala, o radar do cérebro para o perigo, bem como o local para emoções primitivas, tanto negativas quanto positivas. Uma teoria neural defende que a amígdala aciona circuitos de baixo para cima no cérebro de um bebê que ouve o outro bebê chorando
fazendo-o sentir a mesma tristeza e aflição. Ao mesmo tempo, circuitos descendentes liberam ocitocina, o hormônio do afeto, que provoca um senso rudimentar de preocupação e boa vontade no segundo bebê. A preocupação empática, então, é um sentimento de duplo sentido. Por um lado, há um desconforto implícito da experiência direta da aflição do outro. Uma empatia emocional primária, combinada com a mesma preocupação que um pai e uma mãe sentem em relação ao seu filho. Mas acrescentamos ao nosso instinto afetivo uma equação social que expressa o quanto valorizamos o bem-estar da outra pessoa. Conseguir acertar essa mistura de circuitos ascendentes e descendentes tem grandes implicações. Aqueles em que nos sentimos de solidariedade se tornam mais fortes demais, os sentimentos de solidariedade se tornam fortes demais, podem eles próprios sofrer em profissões de assistência. E aqueles que se defendem da aflição solidária, abafando os sentimentos, podem perder o contato com a empatia. A via neural que leva à preocupação empática usa a gestão descendente das aflições pessoais sem nos anestesiar diante da dor dos outros. Enquanto voluntários ouviam histórias de pessoas que haviam sido sujeitadas à dor física, exames de neuroimagem revelaram que seus próprios centros cerebrais para o mesmo tipo de dor acendiam instantaneamente. Mas se a história fosse sobre um tipo de sofrimento psicológico, levava um tempo relativamente maior para ativar os centros cerebrais mais altos envolvidos na preocupação empática e na compaixão. Como avaliou a equipe de pesquisa, é preciso tempo para compreender as dimensões psicológicas e morais de uma situação. Sentimentos morais derivam de empatia e reflexões morais exigem tempo e foco. Há quem tema que uma das consequências do fluxo frenético de distrações que enfrentamos hoje seja uma erosão da empatia e da compaixão. Quanto mais distraídos estamos, menos podemos expressar empatia e compaixão. A percepção da dor alheia atrai a nossa atenção por reflexo, e expressão de dor é um sinal biológico fundamental para pedir ajuda. Nem mesmo macacos puxam uma corrente para pegar uma banana se esta mesma ação resultar num choque elétrico em outro macaco, sugerindo talvez uma raiz de civilidade. Mas há exceções. A empatia para a dor acaba se não gostamos da pessoa que está sentindo dor. Por exemplo, se achamos que ela foi injusta, ou se a vemos como parte de um grupo do que não gostamos. Nestes casos, a empatia para a dor pode facilmente ser transformada em seu sentimento oposto, a chamada Schadenfreude. Quando há escassez de recursos e necessidades de competir por eles, eventualmente se sobrepõe a preocupação empática. E a competição se torna parte da vida em que todo grupo social, seja por comida, parceiro ou poder, ou por uma consulta médica, tanto faz. Outra exceção, e é compreensível. Nossos cérebros ressoam menos com a dor de outra pessoa quando há um bom motivo para a dor. Digamos, receber um tratamento médico importante. Finalmente, o alvo do nosso foco também tem importância. Nossa empatia emocional aumenta quando atentamos para a intensidade da dor e diminui quando desviamos o olhar. Deixando essas limitações de lado, uma das formas sutis de afeto ocorre quando simplesmente usamos nossa presença reconfortante e carinhosa para tranquilizar alguém.
Estudos mostram que a simples presença de um ente querido tem uma propriedade analgésica, acalmando os centros que registram a dor. Notadamente, quanto mais empática é a pessoa que se faz presente junto a alguém sentindo dor, maior é o efeito de tranquilizante, o efeito tranquilizador. Equilíbrio da empatia. Sabe, quando você descobre um caroço no seio, você se sente bem meio, diz a paciente, sem encontrar palavras. Ela olha para baixo e fica com os olhos cheios de lágrimas. Quando você descobriu o caroço, o médico pergunta de forma amável. A paciente responde distraidamente: não sei, faz um tempo. O médico comenta: parece assustador. A paciente diz: bem, é um pouco. Um pouco assustador? Pergunta o médico. É, diz a paciente. E acho que eu estou sentindo como se minha vida estivesse terminando. Entendo. Preocupada e triste também. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, doutor. Compare essa conversa com outra situação em que, logo após de a paciente ficar com os olhos cheios de lágrimas, falando sobre o caroço no seio, o médico começasse a repassar rapidamente uma lista detalhada de perguntas clínicas impessoais, sem qualquer gesto de consideração pelos sentimentos de tristeza dela. A paciente dessa consulta provavelmente iria embora sentindo que não foi ouvida, mas depois daquela primeira interação mais empática e paciente, apesar de ter tido exatamente a mesma aflição, sentiria-se melhor compreendida e melhor cuidada. Esses dois cenários foram usados para ilustrar essas diferenças fundamentais. No artigo escrito para médicos sobre como desenvolver empatia com os pacientes. O título do artigo contém uma frase formadora de empatia. Deixe ver se eu entendi direito. O termo argumenta que o ato de dedicar apenas alguns instantes a prestar atenção em como um paciente está se sentindo em relação à sua doença constrói uma conexão emocional com ele. Não escutar está no topo da lista de reclamações que pacientes têm dos seus médicos. Da parte dos médicos, muitos reclamam que não dispõem de tempo de que precisam com seus pacientes e assim o lado humano da interação é sumariamente negligenciado. A barreira ao contato humano aumenta enquanto médicos, obrigados a manter registros digitais, digitam anotações num teclado de computador durante as entrevistas com os pacientes e, desta forma, acabam se comunicando com o laptop ao invés de falar com o paciente. No entanto, muitos médicos dizem que os momentos pessoais com os pacientes são a parte mais satisfatória dos seus dias. Essa relação empática entre médico e paciente aumenta intensamente a precisão diagnóstica, a forma como o paciente cumpre a orientação do médico, assim como a satisfação e a lealdade do paciente. A empatia, a capacidade de se conectar com o paciente num sentido profundo, ouvindo, prestando atenção, está no coração da prática médica, diz o artigo a seu público médico. Estar orientado às emoções do paciente produz uma relação empática. Desviar a atenção dos sentimentos e se concentrar apenas em detalhes clínicos produz um muro. Profissionais que são processados por erros médicos nos Estados Unidos normalmente não cometem mais erros do que os que não são. Profissionais que são processados por erros médicos normalmente não cometem mais erros do que os que não são. A pesquisa mostra
que a principal diferença frequentemente se resume ao modo como o médico e paciente se relacionaram. Acontece que aqueles que são processados apresentam menos sinais de afinidade emocional. Eles fazem vistas mais curtas aos pacientes, não perguntam sobre suas preocupações, nem garantem que todas as suas perguntas seriam respondidas. E mantêm um maior distanciamento emocional. Há pouca ou nenhuma risada durante a consulta, por exemplo. Esses médicos acabam sendo mais processados. Mas a atenção às aflições dos pacientes pode representar um desafio para que os médicos ofereçam excelentes cuidados técnicos. Quando, digamos, é necessário concentração apurada na realização de um procedimento, à perfeição, apesar da aflição do paciente. Nestes casos, ele precisa se concentrar no que está fazendo e não conversar com o paciente. A mesma rede que é ativada quando vemos alguém com dor, também é ativada quando vemos alguma coisa repugnante. Isso é assustador. É melhor eu sair daqui. É o nosso primeiro pensamento. Normalmente, quando vemos outra pessoa sendo espetada por uma agulha, nossos cérebros emitem um sinal indicando que os nossos próprios centros de dor estão ecoando aquela aflição. Médicos não fazem isso. Seus cérebros conseguem bloquear até mesmo reações automáticas como essa, a dor e a aflição dos outros. De acordo com descobertas de um estudo liberado por Jan Dexit, professor de psicologia e psiquiatria da Universidade de Chicago, esse anestésico da atenção parece mobilizar a junção tempo-parietal, ou JTP, e regiões do córtex pré-frontal, um circuito que aumenta a concentração ao desligar emoções. A JTP protege o foco ao deixar de fora as emoções junto com outras distrações e ajuda a manter uma distância entre si mesmo e os outros. Essa mesma rede neural entra em ação em qualquer um de nós quando vemos um problema e procuramos por uma solução. Assim, se você está conversando com alguém enquanto ele está chateado, esse sistema ajuda você a compreender intelectualmente a perspectiva da outra pessoa, ao passar da ligação emocional coração-coração à conexão cabeça-coração, características da empatia cognitiva. A manobra da JTP isola o cérebro da experiência do fluxo da emoção. É a base cerebral para o estereótipo de alguém com racionalidade tranquila em meio a um tumulto emocional. A ativação da JTP cria um limite que nos torna imunes ao contágio emocional, livrando assim o nosso cérebro de ser impactado pelas emoções do outro, enquanto estamos nos concentrando em encontrar uma solução. Às vezes, esta é uma vantagem fundamental. Você consegue se manter calmo e focado enquanto quem está ao seu lado está desmoronando. Às vezes não é. Também significa que você pode se desligar das pistas emocionais e desta maneira perder o fio da empatia. Essa diminuição da implicação emocional tem evidentes benefícios para alguém que precisa se manter focado em meio a procedimentos aflitivos, fazer injeções nos glóbulos oculares, suturar ferimentos sangrando, cortar a carne com bisturis. Precisa deste distanciamento. Eu fazia parte da equipe dos primeiros médicos a realizarem atendimento após o terremoto no Haiti. Chegamos lá nos primeiros dias, me conta o Dr. Mark Hyman. Quando chegamos ao único hospital de Porto Príncipe, que milagrosamente estava praticamente intacto, não havia comida, água, energia elétrica, quase nada de suprimentos e apenas 1 ou 2 funcionários. Havia centenas de corpos apodrecendo ao sol, empilhados no necrotério do hospital,
e sendo levados em caminhões para uma cova coletiva. Havia cerca de 1.500 pessoas no pátio precisando desesperadamente de ajuda. Pernas penduradas por um fio, corpos praticamente cortados ao meio. Era traumático. No entanto, nós imediatamente começamos a trabalhar e nos focamos no que podíamos fazer. Quando falei com o Dr. Heyman, ele havia recém-retornado de várias semanas na Índia e no Butão, onde novamente ofereceu seu trabalho médico voluntário para ajudar pacientes em necessidade. O ato de servir nos dá a capacidade de transcender a dor que nos cerca, disse o Dr. Heyman. No Haiti foi algo hiperreal, totalmente focado no momento. É estranho dizer, mas havia um nível de serenidade e tranquilidade, até mesmo de paz e clareza. Em meio a todo aquele caos, tudo o mais que não fosse o que estávamos fazendo, desaparecia. Foco absoluto nas pessoas. A reação JTP parece ser algo adquirido e não inato. Alunos de medicina aprendem essa reação durante a socialização da profissão. Conforme vão encontrando pacientes sob pressão, o custo de ser muito empático é ter pensamentos perturbadores e intrusivos que competem pela atenção com imperativos médicos. Se você não consegue fazer nada numa situação daquelas, diz o Dr. Heyman sobre o Haiti, fica paralisado. Às vezes, o sofrimento e a dor ao nosso redor nos invadiam em momentos de cansaço, calor excessivo e fome, mas na maior parte do tempo, minha mente me deixava num estado em que eu conseguia funcionar apesar do horror à minha volta. Como William Osler, o pai da residência médica, escreveu em 1904, um médico deve ser desprendido a ponto de que suas veias não se contraiam e seus batimentos de seu coração se mantenham firmes quando ele vir coisas terríveis. Osler recomendou que os médicos adotem uma atitude de preocupação desapegada. Isso poderia significar apenas um enfraquecimento da empatia emocional, mas na prática, às vezes, pode levar a bloquear a empatia completamente. O desafio de um médico no seu exercício clínico diário é manter o foco tranquilo ao mesmo tempo que se mostra aberto aos sentimentos e à experiência do paciente, deixando o paciente saber que o compreende e se importa com o que ele sente. O cuidado médico fracassa quando os pacientes não conseguem as orientações de seus médicos. Cerca de metade de todos os remédios receitados aos pacientes nunca são tomados. O maior indicador de que um paciente seguirá as instruções é saber se ele sente que o médico está genuinamente preocupado com ele. Recentemente, dentro da mesma semana, 2 reitores de importantes escolas de medicina me disseram, independentemente, que enfrentam um dilema ao aceitarem alunos. Como identificar aqueles que terão uma preocupação empática com os pacientes? Ninguém menos do que Jean Dexit, um neurobiólogo da Universidade de Chicago que liderou os estudos sobre a JTP e a dor dos pacientes, colocou as coisas da seguinte maneira: eu quero que o meu médico olhe para mim como se eu tivesse sentindo dor, que ele me apoie, esteja presente para mim, o paciente, que ele seja empático, mas não sensível demais a ponto de não conseguir tratar bem da minha dor. Construindo a empatia. Em uma pesquisa de metade dos jovens clínicos entrevistados, cerca de metade dos jovens clínicos entrevistados disse que sua empatia com relação aos pacientes diminui ao longo de seus treinamentos.
Apenas um terço afirmou que ela aumentou. E essa perda de capacidade de se conectar persiste para muitos médicos ao longo de suas carreiras. Isso nos leva de volta a JTP, circuito que diminui a reação fisiológica de um médico ao ver alguém sentindo dor e o ajuda a se manter calmo e lúcido enquanto trata o que está provocando essa dor. O abrandamento da aflição provavelmente ajuda aos médicos residentes enquanto eles aprendem a executar procedimentos dolorosos em pacientes. Mas, uma vez aprendido, o enfraquecimento da ressonância corporal parece se tornar automático, talvez ao custo de uma empatia mais geral. No entanto, o cuidado compassivo é um valor fundamental na medicina. Aumentar a empatia está entre os objetivos compulsórios de aprendizado nas escolas de medicina. Embora poucas ensinem especificamente a arte da empatia, um professor de treinamento bem planejado pode vir a incrementar essa arte humana, agora que a neurociência revela seus circuitos subjacentes. Esta é uma esperança da doutora Helen Rees, do Hospital Geral de Massachusetts, a nave-mãe da Escola de Medicina de Harvard. A doutora Rees, diretora do Programa de Empatia e Ciência Relacional, elaborou um programa educacional para incrementar a empatia em residentes estagiários de medicina, que melhorou significativamente a percepção dos pacientes com relação à empatia dos seus médicos. Nos moldes padrão da escola de medicina, parte do treinamento era puramente acadêmico, revisando a neurociência da empatia numa linguagem que os médicos conhecem e respeitam. Uma série de vídeos mostrava as mudanças fisiológicas, como reveladas pela reação de suor, em médicos e seus pacientes durante encontros difíceis, como quando o médico era arrogante ou indiferente, revelando o quanto os pacientes se incomodavam com isso, e como os vídeos deixavam gratificantemente claro quando os médicos se ligavam aos pacientes com empatia, tanto o médico quanto o paciente ficavam muito mais relaxados e biologicamente sincronizados. Para ajudar os médicos a monitorarem a si mesmos, eles aprenderam a se focar usando respiração profunda e diafragmática e a assistir à interação do ato. Ao invés de se perderem em seus próprios pensamentos e sentimentos. Suspender nossos próprios envolvimentos para observar o que está acontecendo nos dá uma consciência de atenção plena de interação. Sem que sejamos completamente reativos, diz a doutora Rees, podemos ver se nossa própria fisiologia está carregada ou equilibrada. Podemos perceber o que está transpirando na situação. Se o médico perceber que está se sentindo irritado, por exemplo, esse é um sinal de que o paciente também pode estar incomodado. Ao estarmos mais autoconscientes, Rees observa, podemos ver o que está sendo projetado em nós e o que estamos projetando em nossos pacientes. O treinamento para assimilar pistas não verbais inclui a leitura das emoções do paciente a partir do tom de voz, da postura e, em grande extensão, das expressões faciais. Utilizando o trabalho do especialista em emoções Paul Ekman, que identificou com precisão como os músculos faciais se movimentam durante cada emoção mais importante. O programa ensinava médicos como reconhecer os sentimentos fugazes dos pacientes através da leitura de seus rostos. Se agirmos de uma maneira compassiva e cuidadosa, quando olharmos deliberadamente o paciente nos olhos e percebermos que suas expressões emocionais, mesmo quando não temos vontade de fazer isso inicialmente, começamos a nos sentir mais envolvidos, me disse a doutora Rees. Essa empatia comportamental
pode começar de maneira mecânica, mas torna a interação mais conectada. Isso, ela acrescenta, pode ajudar a contrapor a exaustão emocional de um residente às 2 horas da manhã, por exemplo, quando ele precisa ver mais um paciente e pensa: por que ele não podia esperar para vir de manhã? O exercício direto de uma habilidade específica para desenvolver empatia, ler emoções do rosto, mostrou estar entre as partes mais poderosas de todo o treinamento. Quanto mais os médicos aprendiam a ler expressões emocionais sutis, mais seus pacientes reais diziam sentir seus cuidados empáticos. A doutora Reis esperava isso. Quanto mais conseguimos captar as pistas sutis das emoções, ela me disse, mais compreensão empática conseguimos ter. Por outro lado, sem dúvida, há maneiras de um médico empático conseguir mexer no laptop e se conectar com seus pacientes, por exemplo, se ele consegue desligar o computador e ainda assim olhar para frente e manter um significativo contato olho no olho. Ou ele pode mostrar a tela ao paciente em momentos adequados. Estou olhando os resultados dos seus exames. Aqui, estou olhando os resultados dos seus exames aqui. Deixe-me mostrar para você. E repassá-los em conjunto com o paciente. Ainda assim, muitos médicos temem que essa conduta produza atrasos em suas agendas ao aumentar demais o tempo de cada consulta. Estamos tentando desfazer esse mito, diz a doutora Reis. Na realidade, a empatia economiza tempo a longo prazo. E assim finalizamos mais um capítulo. No próximo vídeo você assiste, você ouve, a partir da página 116, a sensibilidade social. Como disse no início, esse é o livro Foco, de Daniel Goleman. E eu sou Ciro Pimentel, e aqui é o canal do Dr. Ciriaco, e resolvi compartilhar com você a leitura desse livro. Se você está gostando, compartilhe com as pessoas que você gosta. Se você não está gostando, também compartilhe com as pessoas que você não gosta, para eles verem o quanto é ruim ou o quanto é bom. Deixe seu comentário a respeito da sua avaliação, o seu ponto de vista, a respeito desse capítulo que foi lido e a respeito do trabalho, do que está sendo feito. Não esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para mim. O número de inscritos reflete diretamente no envolvimento que você tem com este canal e dessa forma me ajuda a produzir mais vídeos como esse de outros livros. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Até mais.